Magnificat anima mea Domino. Magnificat anima mea Domino. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Magnificat anima mea Domino. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se à sua terra e os discípulos acompanharam-no. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada e os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre nós? E ficavam perplexos a seu respeito. Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. E não podia ali fazer qualquer milagre, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente e percorria as aldeias dos arredores, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos peregrinos, vindos de todas as partes, um pouco de todo o mundo, Deus acaba de nos falar, através das leituras lidas e cantadas por irmãos nossos, e que todos declaramos agora mesmo conterem palavras que salvam, palavras de salvação. Precisam agora, caríssimos irmãos, de homens e mulheres, jovens e crianças, precisam de todos nós, que as saibamos acolher com o mesmo amor com que foram ditas. De que falam? Antes de mais, de profetas. Jesus Cristo, o grande e definitivo profeta, em quem todos somos profetas pelo batismo, incompreendido na sua terra e entre os seus. De Paulo, nosso modelo, declarado fraco, mas que se orgulha das fraquezas e faz delas força porque acredita na graça mais do que nas suas forças.
mas deixai que me fixe em primeiro lugar na leitura que nos fala do exemplo de Ezequiel, que na oração acolhe a voz do Espírito Santo que o enviará como profeta para o seu povo no exílio, na desgraça, no desânimo, para lhes dizer o quê? Que sem Deus não haverá paz e justiça para todos. Caros irmãos, em cada circunstância e época é o Espírito que derruba os esquemas meramente humanos e abre o homem à sua novidade. Sempre ensinou, de facto, a Igreja aquela necessidade vital de sair, uma necessidade quase fisiológica de anunciar, de não ficar fechada em si mesma. E vale a pena ouvir de novo o profeta que diz: o Espírito entrou em mim e fez-me levantar. Alguém me dizia: filho de homem, eu te envio. Podem escutar-te ou não, mas saberão que há um profeta no meio deles. Em Ezequiel, oração e missão caminham sempre juntos. A oração dá-lhe o olhar de Deus sobre as realidades do mundo e torna-o portador de esperança. A comunidade no meio da qual ele vivia acreditava que em breve tudo voltaria a ser como de antes e deixava-se arrastar no exílio. Tentação igual pode existir também nos nossos tempos, porque muitos cristãos olham com resignação para ambientes humanamente doentios, para comunidades amorfas, famílias e instituições em crise. Olham para a justiça, a paz, a igualdade e a liberdade que deve ser para todos como algo que de outros depende. Lamentam o mal, mas não se envolvem, porque tudo há de voltar ao mesmo de antes, mais tarde ou mais cedo. O profeta Ezequiel sabia que o sistema estava agonizando de maneira irrecuperável e a sociedade tinha adoecido. E por isso parte em missão com a confiança que deve ter um profeta. Também nós sabemos que hoje, como naquele tempo e em todos os tempos, as reformas de um sistema envelhecido ou corrompido não geram nenhuma sociedade nova por si mesmas, apenas correm o risco de se reanimar o velho sistema que cedo ou tarde acabará sempre nos mesmos vícios. É preciso profecia, homens e mulheres capazes de tocar e curar as feridas da sociedade, fazer escola. Profetas como os que em todas as épocas saíram do seu comodismo por amor a Deus e aos irmãos. Deixo um exemplo prático. Desde a vinda do Papa a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023, vamos ouvindo repetir algumas das suas palavras e gritos pronunciados até aqui mesmo na capelinha, como aquela famosa todos, 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 ou então que seja mãe de braços e portas abertas, igreja acolhedora. Mas, caros irmãos, caímos no pecado de olhar apenas para dentro da igreja, para as suas normas e regras, como se retirando-as tudo se resolvesse. É preciso ver a igreja no mundo, identificada com os problemas reais das pessoas e da sociedade, misturada com as injustiças e desigualdades que são fruto também da sua ação ou inação, e tudo fazer para que haja igualdade de direitos e deveres para todos, todos, todos. Então perguntemo-nos concretamente: há saúde igual? Médico de saúde para todos? Há acesso a uma justiça igual para todos, 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 pobres ou ricos? Há acesso igual à educação ou continuamos ainda com escolas de ricos e pobres e regiões do país discriminadas?
à habitação digna, trabalho justo e bem pago ou à exploração. Há proteção suficiente à família, também nos horários laborais, na defesa do domingo como dia de descanso e da família? Para quando, podíamos perguntar-nos hoje, o esforço sério pelo fecho das grandes superfícies do domingo? Nem de propósito, uma notícia que lia hoje de manhã dizia que houve assinaturas e vai ser discutido na Assembleia da República. Precisamos de ser profetas mobilizados. Estas e outras iniciativas deveriam ser lutas proféticas de todos os cristãos para a defesa da vida, essa vida concreta do dia-a-dia das pessoas, das famílias e dos seus filhos. Precisamos de cristãos profetas em todos os lugares, que tomem posição, sejam interventivos, sobretudo onde se jogam os direitos que são de todos, todos, todos. Apetece deixar hoje aqui uma pergunta: onde andam os profetas instituídos no batismo e na confirmação, no matrimónio e na ordem? Deus conta conosco como somos, gente normal e com defeitos. Disso nos falava até mesmo o Evangelho, a humanidade de Jesus, a normalidade da sua obra e da sua família causam até escândalo nos ouvintes. No entanto, é aí que somos chamados a reconhecer o Deus cristão, na ordinariedade de uma humanidade que a fé sabe abrir a uma outra dimensão, a ponto de ver nessa existência profundamente humana a narrativa do amor do Pai pela humanidade. O Deus cristão salva a humanidade partilhando a sua normalidade e dando assim sentido à nossa normalidade. Parece difícil, caríssimos irmãos, aceitar esta humanidade de Deus e conseguir descortiná-la por detrás dos irmãos, desde logo os mais pobres de meios e bens, os mais injustiçados e desprezados da sociedade, os sem pátria, sem família ou sem fé. Admiramo-nos, porque no Evangelho de hoje os contemporâneos não reconheceram Cristo, mas também hoje, quantas nossas comunidades passam ao seu lado e não o reconhecem. Alarguemos, por isso, os horizontes da missão. Como diz o Papa Francisco, prefiro uma igreja magoada, dorida e suja porque andou pelas ruas do que uma igreja doente porque está confinada e agarrada à sua própria segurança. Não quero uma igreja preocupada em ser o centro de tudo e que acaba presa no emaranhado de obsessões e formalidades. Caros amigos, a igreja não é uma elite, mas um povo a caminho, irmão, peregrino. Buscamos muitas vezes a utopia de pessoas intocáveis para a missão, já completamente formadas e santas. Vivemos a utopia de grupos fechados a lutar pela própria santificação, quando ser santo sempre implicou ter o olhar de Jesus e sair para servir a todos como irmãos. Diz o Evangelho, e termino, que Jesus não pôde trabalhar como gostaria naquele dia em que foi à sinagoga rezar, mas que continuou a caminhar, associou os 12 para que também eles possam ir anunciar o reino e passou a percorrer as aldeias dos arredores, ensinando. Onde serão estes nossos arredores de hoje? Perguntemo-lo hoje aos nossos missionários do Espírito Santo e a toda a família espiritana que com o coração aberto a toda a humanidade aprenderam e continuam a ser de todos, não se preocupando em ocupar espaços ou lugares fixos, mas viverem apenas para alargar o reino. Demos graças a Deus pelo seu grande trabalho ao serviço das missões, sobretudo em países de língua portuguesa, e rezemos por todos eles, padres ou leigos,
consagrados ou até casados, para que nos digam que a vida, para que nos digam com a vida que a missão nasce da oração e que o serviço começa com o repartir do que temos e somos. Partilhamos da vossa alegria, caríssimos missionários, por serdes e continuardes a ser, nas dificuldades e exílios do mundo atual, ser desde a formação uma palavra nova pronunciada pelo Espírito Santo para o bem dos pobres de bens e de Deus. Continuai fiéis ao vosso fundador e seus continuadores. Um santo que irá ser canonizado dentro de pouco tempo, Carlos Acutis, dizia: estar sempre unido a Jesus, esse é o meu projeto de vida e missão. Que seja também esta a nossa forma de ser profetas no mundo de hoje, no nosso mundo, com aquilo que temos e somos, e que a Mãe do Céu e Senhora de Fátima nos ensina a construir este mundo de justiça e paz para todos, todos, todos. E que assim seja.